Então, boa tarde a todos, né? Estamos aqui, então, dando início a mais um dos nossos encontros que estão conectados com a revista A Ciência Como Ela É, que a gente chama Vamos Discutir um Artigo. A ideia desse nosso encontro é chamar pessoas que estejam conectadas de alguma maneira com o tema do artigo que nós escolhemos para aquele, como tema da revista naquele mês, né? E que essas pessoas possam falar sobre a sua experiência. A nossa escolha desse número da revista foi sobre educação fora de espaços formais. Ou seja, a educação quando ela sai dos muros da sala de aula e ela vai levar essa busca, né, do aluno em espaços onde a gente não esperaria que essa busca fosse. Isso, no texto que a gente leu e que eu acho que vocês receberam também, ele coloca uma frase que eu acho que para mim foi assim, fundamental de ler. Ele diz que quando a gente começa esse processo de busca fora da sala de aula, a gente troca a memorização por criar memória. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Né? A memorização ela pode acontecer de uma maneira não empática. Eu simplesmente sou obrigado a fazer decorar aquela coisa. Mas quando eu crio memória, eu desenvolvo uma relação afetiva com aquilo que eu crio memória. E realmente a gente sabe que criar, né, conhecimento ou adquirir conhecimento ele é feito através de nós, de redes. E eu faço redes muito mais consistentes quando a afetividade está junto. Então, eu convido todos vocês, né, e as pessoas que nos ouvirem, para que pensem nisso e que a gente consiga colocar e falar sobre as nossas experiências de quanto trazer essa educação para o espaço não formal, né, para aquele espaço que não é o esperado da sala de aula com o quadro negro, faz com que a gente possa desenvolver esse laço afetivo com o objeto de estudo. Isso nos ajude a edificar um conhecimento mais consistente e mais útil para a vida da gente. Tá? Então, não temos uma ordem de fala, tá? Eu só gostaria que cada pessoa se apresentasse, falasse sobre o seu trabalho e descrevesse a sua atividade. E a gente depois vai batendo uma conversa entre todos nós. Quem gostaria de começar? Acho que eu posso começar. Então, vai lá, Dulce. Então, meu nome é Dulce Marta Lino, sou da Faculdade de Educação da URG, sou pianista também. E eu tenho duas frentes dentro da universidade, né? Eu trabalho coordenando o grupo de pesquisa, escuta poética, a gente trabalha com a questão da formação dos professores, integrando coletivos colaborativos de infância e música. E também tem um projeto de extensão chamado PIA, que é um projeto de extensão, que PIA é um nome, né, guarani, quer dizer pedaço do meu coração que ama. Também PIA, né, aqui no Rio Grande do Sul é para as crianças, então é um trabalho todo direcionado à infância. Como Mia Couto vai dizendo, né, infinito, enquanto a gente possa ser infância, não a criança. A infância é a gente resgatando esse prazer lúdico e sensível de estar no mundo, se abrindo a outras questões. Eu acho que a temática tem muito a ver com o que a gente faz. E para fazer o nosso trabalho, a gente parte do corpo. E por isso a gente está aqui com duas pessoas muito lindas. Eu conheci a Déia é a nossa aluna lá da pedagogia, trabalho no curso de pedagogia, tá? E dou aula de música nesse curso de pedagogia. E aí a Déia já apresentou esse ponto de cultura, que é o ponto de cultura Biguá. Então, tanto o núcleo de pesquisa quanto o programa de extensão, eles têm toda uma relação com dois núcleos que são pontos de cultura. Uma escola de música, que é o Espaço de Criação Musical, que a professora Adriana Pai coordena, onde a gente trabalha tem assim um ateliê para mexer os instrumentos. E o outro que foi muito fundamental para nós, que surgiu na pandemia, como um super espaço de contato com a natureza, que foi pensar essa aprendizagem a partir do corpo, mas que a música não fique enquanto uma representação de emoções, afetos, ou como assim usada para a gente poder aprender a memorizar algo, mas que ela possa exercitar a disponibilidade ao outro pelo exercício da escuta, né, a escuta do outro e a imaginação criadora. Eu vou passar direto para o Ara, que foi a pessoa que trabalhou com a gente, quem sabe quer contar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Eu entrei assim depois, porque elas já estavam fomentando umas ideias, né? Eu sou multiplicador de chave comprimido,
tem a Silvia Balestrelli da faculdade de teatro, né? Mas a história do Boal, assim, ela vem dentro da minha história também pessoal, que ele estava no movimento social, né? E aí descobri que o teatro ele tinha uma potencialidade de coisas, né? Dessa carga social que também o Boal trabalha, né? E o Boal é uma figura super importante no teatro brasileiro, porque a partir dele começou a se tratar a realidade brasileira, né? Porque o teatro era francesado, italiano. Eu estou falando Italiano, francês, né? Como a pedagogia também, a educação. E tem um papel importante na democratização do teatro no Brasil, né? E que qualquer um tem a teatralidade dentro de si, mas que às vezes você não vai trabalhar com isso, né? Não vai ser ator, mas esse potencial, né? Serve para a vida, né? E eu não sei se falo depois assim, o que esses desdobramentos disso. Conta, pode. Tá. Conta de nós indo lá para você. Então, aí eu fui aluno dele em 1999 aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí dentro do teatro poucas pessoas que, assim como o método, eu uso bastante o método, né? Tem pessoas que aplicam dentro do seu trabalho de teatro, mas não a metodologia dele. E isso fez assim que eu fosse trabalhar em periferia, né? Eu sou de periferia também. E que vários alunos que passaram, né, hoje também estão na universidade, estão desdobrando dentro do... Aquele aprendizado de teatro serviu para outras coisas. Foi para psicologia, foi para pedagogia. Isso, assim, foi mais direcionado para a universidade. Mas outros descobriram um outro horizonte de vida e de forma de se relacionar dentro do processo, né, teatral. E isso que eu acho que é o grande, assim. Porque eu tive alunos também que já tinham formação acadêmica, aí foram lá para ver o teatro de uma outra forma, como é que se socializa, como é que ajuda quem tem já uma experiência teatral, vai ajudar aquele que não tem a descobrir isso também, né? E aí cria uma rede, cria um outro jeito de ser. Uma vez eu trabalhei com alunos em estágio e eu tive um aluno que tinha muita dificuldade para ficar na frente da turma. Muita dificuldade. E aí eu disse para ele, cria um personagem, cria um professor, aí tu não vai ser tu dando aula, é o professor. E o cara foi fantástico. E antes ele não conseguia dar aula. Na hora que ele criou o personagem, que era uma coisa muito, assim, alguns que ele mesmo se dava conta, que alguns tinha até umas coisas meio caricatas, mas ele tinha uma identificação enorme com os alunos, com aquilo, e rolou muito bem, né? E isso, pra gente que está em sala de aula, às vezes não se dá conta, mas todos nós meio que criamos um personagem do professor que é um pouco diferente da gente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa incrivelmente tímida, mas quando eu entro na sala de aula, eu noto nitidamente a hora que vira a chave e vira uma outra pessoa na aula. Eu acho que muita gente usa esse jogo do teatro na sala de aula. Não, e tem esse encadeamento que todos nós acabamos fazendo, às vezes, vários papéis sociais, né? Na vida real, né? Igual ele diz, a gente às vezes só não se dá conta que também vive teatro, né? Só que às vezes não sabe, não está apresentando, tem uma plateia que está, isso é teatro, faz parte. Puxa, o que tu acha disso? Eu fiquei pensando na fala de vocês dois. Então, me apresento, né? Eu sou a Rússia, sou professora da Faculdade de Educação também, colega da Dulcimato, e trabalho há quase 30 anos orientando o estágio de docência da biologia. E a minha pesquisa é essa transição da universidade para a vida laboral, né? Então, ouvindo vocês, eu fiquei pensando do quanto os estagiários eles têm essa ansiedade da performance mesmo. E o meu trabalho é todo desconstruir, assim, deslocar um pouco o interesse deles pelos estudantes, pelo aprendizado dos estudantes, e criar situações para que os estudantes se encantem e aprendam. E aí eu queria aproveitar e contar um pouco de uma experiência bem recente, porque a gente, nesse descompasso
entre o nosso calendário acadêmico, né, do contexto da pandemia que agora, que ele vai ficar mais ou menos acertado com as escolas, a gente tem precisado criar situações de experiência de docência, né, para os nossos estudantes. Então, o ano passado, a gente fez várias oficinas nas escolas, assim, no finalzinho do ano, né, no final de novembro, início de dezembro, daí as escolas entraram em férias e a gente começou a buscar possibilidades. E aí, uma das possibilidades foi no Museu da URGS, que estava em janeiro e fevereiro com uma exposição com fotografias do Verapotã, né, sobre comunidades Guarani, do Rio Grande do Sul. E aí a gente foi lá conversar com a equipe do museu, e o museu tem caixas pedagógicas, assim, caixas educativas sobre os Guaranis e sobre o processo de ocupação, né, do Rio Grande do Sul, assim, desde 12 mil anos atrás. Então, nos apresentaram aquelas caixas, elas são caixas físicas, mas elas também são caixas virtuais, né, elas estão disponíveis no site do museu. E aí, a partir disso, os estudantes da Bio, desafiados a pensar a natureza e a natureza do Rio Grande do Sul, a partir da perspectiva Embiá-Guarani, para a gente ter uma participação numa tarde de férias no museu, que vieram crianças, né, para o Museu da URGS no verão. E daí eles planejaram uma oficina a partir das esculturas em madeira dos animais, né, tucano, coruja, tartaruga, macaco, que tinha os sons dos animais, então as crianças precisavam tentar descobrir que bichinho era daqueles que estavam ali expostos, né, pelo som. Tinha as pegadas, então tentar relacionar o som e a pegada, e eles tinham que imitar os sons, né, e desenhar, enfim, a partir daquelas esculturas. Era o nosso pedacinho da oficina, tinha várias coisas acontecendo simultaneamente, né, no Museu da URGS, além da exploração das próprias fotografias, né. Mas eu queria contar um pouco que essa foi uma experiência que, muito mais do que essa performance, né, de professor, era uma coisa de como é que a gente vai sensibilizar e encantar essas crianças, né, pelos animais. Depois eles tiveram a chance de planejar para a gente receber uma turma, daí um planejamento mais estendido, que preparava as crianças ali do Colégio Anne Frank para irem até o museu, né? E então eles tinham um encontro na escola para preparar a turma, depois a gente levava a turma a pé até o museu, e depois tinha mais um encontro, né, que era bem dentro do texto, fiquei pensando que essa era uma experiência bem dentro do texto, de ter um planejamento, depois um conjunto de atividades no museu e depois uma atividade de avaliação, de recuperar aquilo que tinha ficado, né? E eu acho que uma das coisas que ficou é descobrir que a URGS é gratuita, que não é uma informação disponível para todos, né? Quem trabalha na periferia sabe disso, né? Mas as crianças, assim, ficaram muito surpresas de não precisar pagar ingresso, né? Daquele lugar ser público, daquele lugar ser nosso, de ser delas, né? Acho que isso, assim. E o site está belíssimo, a gente pode usar muito. Tem uma parte da música, tem toda a cosmossônica, é muito Eu vejo, lindo. às vezes, as crianças, quando elas chegam aqui no planetário, e o planetário tem muitas atividades, e é uma coisa assim, é impressionante. Você vê a excitação deles quando eles estão ali, quando eles saem e falando, é muito mágico. E aí eu fico pensando, né? Se você chega na sala de aula e mostra lá o modelo do sistema solar, acabou, né? E obriga, tem que decorar a ordem dos planetas. E outra coisa é você chegar aqui e ver os planetas girando e aquele sol e aquela projeção enorme. Eu acho que isso faz uma diferença, né? Faz uma diferença muito grande. Assim, a gente tem 2 espaços da URGS que estão aqui representados também, né? A gente, então, Felipe, tu tem um projeto bem interessante com o museu ali da arquitetura. Tu podia falar pra gente como é que ele funciona e qual é a tua experiência com isso? Pois então, pessoal, quero primeiro agradecer muito o convite. Estou muito contente de estar aqui. E meu nome é Frederico Duarte Bartz, eu sou mestre e doutor em História e trabalho na biblioteca como técnico em assuntos educacionais. E na biblioteca eu desenvolvi um projeto de extensão que é um pouco um desdobramento de um projeto anterior que se chama Caminhos Operários em Porto Alegre. Situando um pouco no tempo, né?
essa ideia do caminhos operários é tu poder fazer uma caminhada em determinada região da cidade, em que eu vou fazendo uma mediação, vou dando uma aula, né, vou explicando a história de determinados lugares. E o centro da temática é a história da classe trabalhadora, por isso Caminhos Operários. Ele começou em 2015, começou com um nome até sui generis, era Floresta dos Operários, porque era ali no bairro Floresta, e depois foi crescendo até se desdobrar em um curso de extensão. Inclusive, amanhã tem a penúltima aula do curso desse ano, né? São 6 caminhadas e 4 aulas em sala de aula. Eu acho que a importância do Caminhos Operários, e isso aí eu fui aprendendo ao longo do tempo, é tu poder tirar um véu de esquecimento, um véu de apagamento da memória dos lugares. Acho que o impacto maior que tem nas pessoas que participam das caminhadas, que participam do projeto, né, do curso, é ter a surpresa que numa casinha de porta e janela, num sobrado que está em ruína, foi um sindicato, foi a casa de um militante, ou foi uma antiga fábrica, ou tu tem um local que tu passa batido no dia a dia, mas teve um fato super importante. Pô, aquelas coisas, às vezes, claro que agora são básicas para mim, mas elas são uma surpresa para a maior parte das pessoas. Tu tá na Praça da Alfândega, que é um lugar que para todo mundo é uma referência. E ali na Praça da Alfândega foi o primeiro lugar no Brasil onde partiu uma caminhada de 1º de maio. Inclusive, o ponto final da caminhada do centro é ali. Então, tu vai mostrando essas coisas, tu vai dando um caráter operário à história da cidade. Porque a gente tem por nós, assim, no dia a dia, a escola primária, quando se ensina a história de Porto Alegre, a gente vê um pouco da chegada dos açorianos, um pouco da proclamação da República, e meio que fica por aí, né? Esses outros sujeitos parece que não fazem parte da história. E aí eu penso, claro que a minha temática são os trabalhadores organizados especialmente. Mas aí também eu pretendo abordar, a partir dessa ótica dos trabalhadores, a história das mulheres, da comunidade negra, dos imigrantes, dos trabalhadores de diversos ramos da produção, a questão da moradia, das vilas operárias, das fábricas, das oficinas. Então é tentar... Aí um pouco acho a coisa de encantar, né? Encantar o olhar pela cidade, que é uma cidade que a gente vê que é tão desvalorizada, que está sofrendo um ataque especulativo, com a especulação imobiliária, tanta coisa sendo destruída. E é tentar chamar atenção para coisas que, para a maior parte das pessoas, não tem valor, mas quando tu conhece a história do lugar, ganha um valor fantástico, né? E essa também tem um certo peso, eu acredito, da minha trajetória, porque eu sou militante sindical, fui dirigente sindical da SURGS, que é o Sindicato dos Técnicos, por 7 anos, né? E dentro do próprio sindicato a gente percebe que depois de 1 ou 2 gerações, as pessoas perdem a referência do passado. É tentar mostrar que a classe trabalhadora, ela construiu Porto Alegre, que esses movimentos organizados, sindicatos, de greves, de protestos, marcaram a cidade, não podem ser apagados da história da cidade. E a partir daí, né, dar um novo sentido a essa história. Agora eu também estou aí me desdobrando em outros projetos, né? Tem um projeto que eu estou organizando com o antropólogo Marco Ribeiro lá no Museu de Porto Alegre, que é o Caminhos de Imigrantes, que é tentar caminhar vendo a história dos imigrantes em Porto Alegre, especialmente na região do 4º Distrito, e lá na FACED, com a Doris, com a professora Doris, com a Sibila Binotto, Caminhos da Educação, que é andar em certas regiões da cidade mostrando antigas escolas, projetos educacionais, tentar também resgatar essa parte da história. Então, acho que a caminhada é um convite, acaba virando um convite à reflexão. É literalmente tirar a aula da sala de aula e jogar para a rua, né? Então, acho que os meus projetos, por enquanto, giram em torno disso. Também tem um efeito, né, da preocupação com a preservação. É necessário a gente conhecer para dar valor. Quanto conhece melhor a história da tua cidade, tu dá mais valor para a história. E é inegável que nesses núcleos são os núcleos mais potentes
da imagem, porque foram nesses núcleos que foram surgindo as resistências poéticas, e aí sempre vai ter uma manifestação cultural que vai estar aliada a esses núcleos, a esses lugares, a esses espaços que a gente acaba trabalhando como manifestações culturais e que estão sempre geopoliticamente, especialmente politicamente engajadas, né? Não, Vamos dizer desses povos subalternos, o que eles criaram nesses núcleos. Até né? vou fazer uma mediação aí com o que tu trouxe. Muitas vezes nos lugares em que a gente passa, a gente mostra que essa história da classe trabalhadora é muito rica. A gente passa por lugares que foram teatros operários, que foram escolas operárias, que foram lugares que foram cooperativas. Tem todo um mundo que é desvelado na caminhada. Então é isso, sabe? É também poder associar esse conhecimento a essa história específica com outros sentidos. Né? Falou bastante em até no sentido resgate humano, né? do ambiente, resgate e através de caminhadas. Isso me remete ao Augusto, que tem um trabalho muito interessante de identificação de aves, de reconhecimento de aves através de caminhadas, que também é uma integração da pessoa com a natureza, da valorização do ambiente, do resgate da pessoa e do seu local da natureza, né? E da observação também, que nos ajuda até a descobrir de novo a poética desse ambiente que todos nós pertencemos, que é a natureza. Podia falar um pouquinho para nós, Augusto, do seu trabalho? Claro. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Augusto Potter. Eu sou coordenador do Núcleo de Educação Ambiental do Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre. E eu diria que essas minhas caminhadas são justamente o que me faz estar aqui hoje, né? Eu fundei, em meados de 2020, 2021, um projeto chamado Passericoa. O Passericoa, ele surgiu muito inspirado a um projeto que se chama Vem Passarinhar, que consiste basicamente em organizar passarinhadas em centros urbanos, em núcleos de cidades, né? A fim de mostrar para as pessoas justamente as aves que estão ali. Em 2020, depois de conversar com alguns alunos da minha escola, que eram do terceiro ano do ensino fundamental, eu falei dentro de uma sala de aula, né, um ambiente formal, sobre as aves para eles. Falei sobre características anatômicas, falei sobre a fisionomia das aves, esse tipo de coisa que elas têm que aprender para a escola. Mas eu trouxe muito das questões práticas, das questões da observação de aves e das questões da natureza em si. E depois que acabou, muitas vezes me questionaram: ah, tá, agora a gente viu a parte teórica que tu comentou, mas será que tu pode levar a gente para passarinhar, para observar aves? Ia ser muito legal. E aí eu fiquei pensando. Então eu levei eles lá no Jardim Botânico de Porto Alegre, a gente observou um pouco as aves e foi super legal. A gente conseguiu ver um monte de bicho legal, a gente conseguiu ter uma passarinhada muito boa. E depois eu fiquei pensando: tá, mas por que parar por aqui? Por que fazer isso só com essas crianças, só com algumas crianças, né? Até porque, durante a passarinhada, o que aconteceu é que muitos dos pais que levaram essas crianças, eles também se engajaram. Eles também ficaram super empolgados com a caminhada, também ficaram muito interessados em ver as aves que estavam no presente local. Então, já sendo membro do Coapoa, eu organizei uma oficina de observação de aves aberta ao público, gratuita, lá no Jardim Botânico, que foi, se não me falta a memória, em dezembro de 2020. Nisso, foram cerca de 15 a 20 pessoas, e a gente basicamente caminhou no Jardim Botânico, observando as aves, enquanto eu comentava sobre elas. Por exemplo, se a gente visse um quero-quero, eu ia comentar sobre a espécie que ele é, ia comentar um pouco sobre a família dele, os comportamentos dele, mas tudo de uma forma bem mastigada, entre aspas, né? Uma forma que qualquer um possa entender, mesmo uma criança, porque era parte do meu público. Então, além disso, o que eu sempre tentei fazer foi trazer as funções ecológicas das aves, as funções que nos trazem para perto delas, e mostrar para as pessoas que conviver não só com as aves, mas com outros meios da natureza, outros animais e plantas nativas principalmente, é não só possível em um grande centro urbano como Porto Alegre, como também é benéfico. Depois de alguns meses, eu fui fazendo uma oficina por mês mais ou menos. Eventualmente, eu acabei formando uma parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, as MAMOS, e aí surgiu o projeto Passericoa, mais formal, né? Mais formal no caso do projeto, não, com certeza não do jeito das caminhadas, que são sempre em algum parque aqui em Porto Alegre, como a Redenção, lá na Orla do Guaíba, no Anfiteatro Pôr do Sol, às vezes no Jardim Botânico, né, em vários ambientes. Sempre escolheu os ambientes mais acessíveis que possam atrair realmente as pessoas. Porque meu público-alvo não é aquela pessoa que já estuda as aves, aquela pessoa que já está dentro do meio. É aquela pessoa que está passando na rua e que, porventura, escutou um canto de uma ave e ficou um pouco curiosa. É aquela criança que olha para os céus, vê um passarinho passando e fica
maravilhada com aquela cena. É qualquer pessoa que queira entender melhor o ambiente que ela vive e aqueles que vivem nesse ambiente junto com ela. Então, uma vez por mês, eu faço essas oficinas, salvo algumas exceções que nem todo mês dá, infelizmente, mas a princípio todo mês tem uma oficina. Eu vario em vários parques aqui de Porto Alegre, escolhendo sempre os que sejam mais acessíveis para qualquer um poder ir, enfim, e são sempre gratuitos. Isso me conferiu um público de cerca de 280 pessoas em mais ou menos 1 a 2 anos de eventos. E eu já cobri vários parques, como o Morro do Osso, o Parque Mascarenhas de Moraes, pouco conhecido, o Jardim Botânico, enfim, vários ambientes. E o que eu percebi é que é sempre super positivo, porque por ser um ambiente informal, por estar justamente na rua, na natureza, em contato com árvores, com aves, as pessoas acabam deixando, mesmo adultos, né, deixando sair aquilo que elas têm de melhor em si. Elas acabam vendo uma ave e quando elas veem uma ave, quando elas veem o meio que ela está interagindo, elas acabam se remetendo muitas vezes a quando elas eram crianças, quando elas observaram aquela ave com tanta paixão, com tanto desconhecimento, que muitas vezes pode ser instigante para a gente querer aprender mais. E isso me motivou muito. Então... Mas sempre é instigante, né? Eu, por exemplo, eu adoro corujas, eu acho aves belíssimas. E aí esse dia eu estava comentando com uma pessoa que perto na frente da minha casa tem uma pracinha e tem um ninho de corujinhas, assim. E aí a pessoa diz, mas qual é a coruja? E eu chamo aquilo de mocho barranqueiro. Entendeu? Aí a pessoa me mandou um link de uma página no Instagram que tinha o canto e o voo de todas as corujas do Rio Grande do Sul e pediu para eu identificar. Aí eu fui lá com a gravação e fiquei ouvindo e botei. Aí a hora que a coruja piou junto com o que eu tava tocando, é essa. E é porque, assim, é um mundo que se descortina, né? Porque assim, o canto das aves mexe muito com a gente. Tem vários neuropesquisadores que trabalham muito essa questão da memória da ave, da questão da formação do canto, do efeito do canto no cérebro da ave, do efeito do canto no cérebro de quem ouve. E é muito legal esse jogo, né? Isso mexe muito com a gente também. Eu imagino como tu deve ter experiências riquíssimas. É que nem o Federico estava falando, quando tu bate o olho numa fachada e tu identifica aquilo com uma certa memória afetiva, aquilo entra em ti, como quando a gente ouve uma música, ou quando a gente vê uma foto que lembra alguma coisa que a gente viu quando criança. Isso cria um fazer memória de uma maneira muito interessante e uma ligação com aquilo. Né? Uma ligação que eu chamo afetiva, mas assim, porque você passa a ter um carinho por aquele conhecimento e ele te ajuda a juntar muitas outras coisas. Né? Com certeza. E justamente por isso, eu acho que é muito importante, além de trazer esse público mais adulto, esse público mais autônomo, de certa forma, né, para poder tomar a decisão de ir na oficina, ir até a oficina, enfim, é muito importante ter sempre essa atenção com as crianças, né? Dentro do meu projeto Passaipô, a gente criou uma ramificação dele, chamado Passaipô Kids, que é justamente isso. E, em certos momentos, a gente falou com algumas escolas municipais, estaduais, e a gente conseguiu levar algumas crianças lá para a Redenção mesmo e observar isso com elas. E aí, muito embora em algumas oficinas que eu tinha feito normais mesmo, crianças também tenham ido, algumas de 5 anos até, o que realmente me surpreendeu. Mas, enfim, mesmo elas indo lá, quando é uma oficina só com elas, eu vejo que isso é mais eficiente, sabe? É mais pessoal para elas. Por exemplo, eu lembro que no final da primeira oficina do Passaipô Kids, as crianças, elas já estavam meio cansadas e elas resolveram que elas queriam desenhar. E elas me pediram para ensinar a desenhar um pássaro. Aí eu peguei uma folha de papel, eu me sentei no chão com elas e a gente ficou desenhando. Em um ambiente com adultos, com pessoas mais na corrida, enfim, talvez isso não fosse possível. Sentar no chão e ficar lá um tempinho desenhando, enfim, mas com crianças é possível. A idade trava a gente, cara. Exato. E tira a poética da vida da gente. E fora que eu acho que a infância, não por acaso que a gente estuda aqui, eu acho que é esse primeiro momento assim de inaugurar sentidos, produzir sentidos éticos, estéticos e poéticos, né? Que eu acho que é o fundamental, que é o que vai ligar. Eu me lembro os quero-quero da minha casa sempre. O som do quero-quero é uma coisa fundamental para mim. Eu lembro quando a gente pensou em botar vocês juntos, porque a Dulce uma vez me contou essa história do aluno dela que estava deprimido e que vocês estavam querendo trabalhar o tipo não sei o quê, e aí vocês começaram a produzir músicas em cima do
canto dos sabiás e dos ticos e não sei o quê. E eu acho isso fantástico, né? Porque eu acho que a gente pode usar essas coisas para trabalhar de uma maneira diferente até a alma da gente mesmo. Com certeza. E uma coisa que eu acredito muito é que quando elas estão conhecendo esse meio desde pequenas, ou desde adultas, né? Pouco importa, quer dizer, pouco importa não, porque desde pequeno sempre vai ser uma relação muito mais forte. Mas enfim, quando elas conhecem esse meio, esses outros organismos que vivem junto com elas querem preservar eles, querem conhecer melhor e querem cuidar deles. E eu acho que por isso é um trabalho muito gratificante, porque eu vejo que as pessoas, elas se familiarizam mais com esses conceitos, com esses animais que vivem com a gente. Ó, cantam agora, por exemplo. Então, aqui, a gente está aqui no meio de um centro urbano, né, no meio dos prédios, e dá para ouvir algumas aves cantando. Isso é mágico. A gente não está separado da natureza, a gente está no meio dela, a gente é ela. E mostrar isso é justamente o que me motiva sempre. Então, E sempre é aqueles que vêm sempre naquele mesmo horário, conversar contigo. sim. Ju, fala um pouco pra gente da tua experiência, te apresenta, fala um pouco. Eu Certo. tenho intimidade, te chamo de Ju, mas é Juliane, tá? Assim. Obrigada, Zé. Então, o meu nome é Juliane Minotto, eu sou bióloga técnica administrativa aqui na URGS, meu cargo é de bióloga aqui na universidade, e vai fazer 3 anos que eu estou trabalhando na Pró-Reitoria de Pesquisa. E uma das coisas que eu percebi nesses últimos anos, esses 3 anos, e até o autor fala aqui nesse artigo que a gente está conversando também, que é o quanto que as pessoas fora da universidade não sabem o que a gente faz dentro da universidade. E daí eu vi que também é papel da Pró-Reitoria de Pesquisa, ou de todos nós dentro da universidade, mostrar o que a gente faz e aproximar a universidade dos outros públicos. E daí, com isso, um dos projetos que eu desenvolvi esse ano é o Cine Ciência, que é a gente discutir ciência a partir do cinema. Ele não foi uma ideia minha, na verdade, ano passado a gente fez uma mostra de cinema sobre mulheres cientistas, que era parte de um outro projeto que eu coordeno, que é o Mulheres na Ciência, Women in Science, que é a questão do gênero na academia. E conversando com o pessoal da Sala Redenção, com o Edgar e o Victor, que é bolsista na Sala Redenção, eles falaram que existia um projeto no início dos anos 2000 que era de ciência e cinema e que seria muito interessante resgatar. Eu falei, bom, bora lá, vamos fazer isso então. Daí a gente escreveu o projeto de extensão e, assim como tu estava falando, a gente também desdobrou em 2. A gente fez o para os adultos e para as crianças. Então a gente fez uma edição focada em ficção científica para os adultos. Eu digo adultos porque são os nossos alunos de graduação, pós-graduação, servidores, comunidade externa, eram sessões noturnas, em que a gente escolheu 8 filmes com essa temática de ficção científica. E depois dos filmes tinha sempre um pesquisador aqui da universidade comentando o que daquilo realmente é ficção, o que tem um fundamento, né, o que a ciência explica do que a gente está vendo ali. E uma coisa que eu acho interessante, foi um pouco que o Zé tinha comentado também, essa questão de formar memórias afetivas, é resgatar o lúdico, que a gente acaba, às vezes, Tinha esquecido dessa expressão. deixando de lado na vida adulta a questão da ludicidade, né? Então a gente pensa, o cinema é algo super legal que a gente vai e às vezes a gente não associa com estar aprendendo a partir do cinema, né? A ideia era essa, que a gente pudesse associar algo que a gente viu, que pode ser algo extremamente fantasioso, mas que tem um fundamento científico, um fundo de verdade, e discutir isso. Então eu vi que os alunos que participaram, eles puderam refletir sobre várias questões. A gente teve filmes sobre inteligência artificial, sobre formação de memória, sobre fósseis, dinossauros, o Jurassic Park. A gente também teve filmes sobre energia nuclear, sobre farmacologia, efeito de drogas, então foi bem interessante. E daí a gente também quis fazer uma edição voltada para escolas, porque daí isso foi mais uma ideia minha mesmo, conversando com a minha sogra, que é professora na rede municipal de Porto Alegre, e ela comentou que ela tem muitos alunos que nunca tinham ido ao cinema, são os mais carentes. E eu disse, nossa, a universidade tem um cinema público, por que a gente não abre então mais para as escolas, convida mais essas escolas para virem? Então a gente organizou o Cine Ciência Edição Escolas, que a gente fez já uma semana, e agora em dezembro a gente vai fazer mais uma semana,
Então a gente elegeu um filme, que é o Vida de Inseto, e daí eu conversei com o pessoal do PET da Biologia, os alunos do curso de Biologia, para fazer uma atividade com essas crianças, para não ser só o filme. Então a gente fez uma exposição de insetos, eles mostraram os insetos que as crianças iam ver no filme, ali, na vida real, e mostraram, esses aqui, explicaram algumas características dos insetos, para que eles conseguissem fazer a relação com o que eles estavam vendo ali naquela obra cinematográfica com o que existe na vida real, aproximar eles, né? E a gente recebeu na primeira semana em torno de 400 alunos, e agora na segunda semana a gente também espera receber entre 400 e 500 alunos das escolas. E uma coisa que foi muito marcante, um pouco que a professora Russo falou também, é esse encantamento das crianças, porque a gente recebeu escolas da região metropolitana de Porto Alegre, que nunca tinham vindo na UFRGS. A gente conseguiu trazer essas escolas porque a gente conseguiu ser contemplado no edital do CNPq para pagar pelo ônibus, porque isso também é um problema. As escolas dizem, quero ir, mas não tenho como ir. Muitas escolas fazem vaquinha, se esforçam para conseguir, mas nem todas conseguem. Então a gente conseguiu esse dinheiro do CNPq para pagar pelos ônibus. Então escolas que nunca tinham vindo para a universidade vieram. E daí tu vê alunos, às vezes pequenos, assim, de 7, 8 anos, dizendo, eu quero estudar aqui no futuro. Tipo, adorando a universidade, sendo encantado com a universidade. Foi muito bacana. A gente tem várias atividades dentro da universidade que abrem, que nem o URGS Portas Abertas, ou que nem a gente teve agora o Salão URGS Jovem, que tem escolas que vêm. Mas muitas escolas não vêm, elas não... Tu precisa, às vezes, de uma primeira aproximação. E a gente fez um trabalho bem ativo, assim, a gente procurou o e-mail de várias escolas, entrou em contato, assim, convidou de forma um pouco mais ativa para que as escolas soubessem que elas poderiam vir para cá, né? Então isso foi bem interessante, assim, a gente poder ter essa aproximação, essa popularização, né, dos espaços da universidade. Então, acho que em resumo é isso. Nossa, muito legal. Fiquei aqui, tu estava falando, eu fiquei pensando, a gente pode fazer, né, a música no cinema, a gente pode fazer educação no cinema, a gente pode fazer tanta coisa e criar esses projetos, porque eles vão permitir esse uso, e se a gente associar isso com os alunos de cada uma dessas escolas, né? Se eu pegar o pessoal da música e fizer eles terem contato com os alunos e mostrarem os instrumentos e não sei o que, junto com uma música que está tocando no filme, ou um filme sobre um compositor ou alguma coisa, a gente pode fazer o teatro no cinema e trazer um circo no cinema, ou porque o cinema é muito mágico, ele é um espaço que ele te permite ver coisas, e a gente pode usar isso depois para fazer o link com os cursos em separado e fazer grandes coisas. Se a gente tem como fazer isso, né? A gente teria que engajar alunos nisso. Acho que essa talvez é a coisa mais complicada. Acho que a primeira, né, Zé, é nós nos engajarmos. É tão bonito, então, esse encontro, assim, aqui, pra gente poder, porque a gente sabe dos projetos dos outros, mas é diferente de sentar e conversar sobre eles, escutar. É muito importante pensar, né, sobre as relações. E tem uma coisa assim, eu sou a Déia Alencar, eu sou aluna da DUSE, da faculdade lá, da Faculdade de Educação da URGS, e também coordenadora desse ponto de cultura junto com a Shane, né? A gente é companheiro já há um tempo, e vendo pela perspectiva, né, de estudante, né, acadêmica, é muito importante nós que estamos dentro da academia também ocupar esses espaços, porque como tu falaste, né, não só a questão da memória, mas a vivência, ela dá uma sensibilidade, né? Não é só a questão do científico, acadêmico, que é importante, mas essa vivência de estar num lugar onde tem um pássaro cantando é diferente de eu estar num livro, né? Porque ali é muito diferente. Então, isso vai nos dando, vai trazer o conhecimento e essa sensibilidade também. Eu acho que é essa questão da gente ir em busca dessa identificação do lúdico, da identificação emotiva, ela também faz com que a gente forme pessoas que busquem isso, né? Os meninos me mandaram uma mensagem aqui, lógico que eu estava vendo, que eu esqueci uma pergunta que eu tinha combinado com eles, então eu vou fazer agora, tá? Que é assim, eles pediram que eu falasse com vocês, como é que vocês definem esses espaços não formais?
Tá? Como é que na cabeça de vocês é isso? O que é o espaço formal de trabalho, de educar, e o espaço não formal de educar? Por que o parque é um espaço não formal? Por que a caminhada é um espaço não formal? Como é que a gente define essa coisa do que é formal e não formal? Talvez isso tenha um pouco a ver com a área de atuação de cada um, né? Eu sou das biológicas, então para mim o espaço formal é a sala de aula e o laboratório, assim, que é onde a gente faz os experimentos, e a sala de aula onde a gente está geralmente sentado e ouvindo o professor, porque também tem isso, a formatação da sala de aula, que às vezes é um círculo que todo mundo se vê, e em outros momentos são fileiras que as pessoas olham só para o professor, né? Então isso também varia. Então, para mim, acho que um espaço não formal é tudo que a gente sai, do que é inesperado, talvez, né? Que nem um parque, ou uma sala de cinema, uma sala de teatro, ou uma manifestação artística na rua também. Às vezes a gente está passando e vê alguém tocando algo, ou fazendo uma interpretação ali num espaço que tu não espera por aquilo ali. Então, para mim, acho que espaços não formais são todos os espaços que a gente não espera, talvez aprender algo, mas está aprendendo até, às vezes, de forma inconsciente. Assim. Me permite, eu agora parei para pensar, né? Falou da tua área e eu falando a partir da minha, para quem é historiador, historiadora, a área, né, de trabalho, claro que vai estar na sala, é a sala de aula, né, como professor. Mas como pesquisador, é o arquivo. Né? O arquivo, de repente são os jornais, as atas, os documentos, porque tu pesquisa para construir o objeto, né? E aí eu estava pensando, esse espaço informal, ele é um espaço informal da aula, porque tu está ensinando, né? Tu está passando conhecimento ali, um espaço que é fora da sala, mas o espaço não formal também é um espaço de pesquisa. E a gente, em geral, da história, está acostumado a pesquisar os documentos. Só que quando tu anda pela rua, esse olhar, né, esse olhar para o urbano, esse olhar para a cidade, também é um pesquisar. E uma coisa que eu fui aprendendo, assim, que durante as aulas, eu não só ensino, mas eu aprendo também. Sabe, porque tem uma coisa que é fantástica, assim. Eu vou pegar um exemplo prático, assim. Quando tu está caminhando pela rua, ensinando ou explicando alguma coisa, muitas vezes as pessoas vão até ti. Pessoas que não são da tua turma. Às vezes vem uma pessoa e, eu estava ouvindo aqui, eu moro aqui há tanto tempo. Estava passando na frente de um lugar lá que foi uma sede de um clube dos alemães e tal. Esse lugar aqui era um restaurante que a minha avó frequentava. A senhora tinha uns 80 anos de idade. Ou que nem eu estava na Tristeza. Nesse sábado eu estava na Tristeza caminhando. E aí eu passei pelo teatro, hoje é uma loja de móveis, pelo antigo Cinema Gioconda. E aí eu falei, aqui antigamente era um cinema, onde haviam festas de carnaval da categoria dos padeiros. Os padeiros tinham um clube de carnaval. E uma senhora que estava acompanhando a caminhada. É interessante porque esse foi o primeiro cinema que eu assisti um filme, quando era adolescente. E o meu avô foi padeiro. E eu lembro dessa união padeiral, e ele disse que eles faziam as fantasias com sacos de farinha. Que era uma coisa que eu absolutamente não sabia. Mas essa troca também, no cotidiano, de surpresa, eu vou incorporar para mim. Então, o espaço não formal é também um espaço de pesquisa, sabe? De pesquisa na prática. Eu ia falar sobre isso. A minha experiência de teatro, direcionamento no teatro foi porque eu comecei o teatro de rua, né? E eu não comecei propriamente porque eu queria fazer teatro, mas com uma maneira de colocar de uma outra forma, né? Porque pegar e dar um panfleto para uma pessoa, ela pegar, olhar, se atirar fora, mas tu colocar alguma coisa que ela tá pensando que é entretenimento ali, né? Mas ela para pensar, aquele momento cai alguma ficha, né? Aquilo bate em alguma coisa do emocional ou até mesmo do intelectual, né? E vem trazer uma outra coisa. E na rua também tem muito atravessamento, né? Até fazer teatro de rua
é muito mais difícil de fazer numa sala, né? E essa complexidade, mas ele é um teatro que democratiza, porque chega a todos, né? Então, uma pessoa que está louca para ir para o trabalho, louca não, às vezes ela quer ficar parada ali olhando, mas ela pega ali um minutinho que ela ficou, né? Às vezes é importante para ela, né? O que significa aquilo que está sendo trocado ali, né? E a rua tem muita troca. Eu acho, a que falou uma coisa super importante. E eu fiquei pensando nas fronteiras da biologia, pensando nesse corpo, que não tem fronteira. E quem definiu essas fronteiras todas foi a colonização, né? Se a gente vem passando por vários movimentos que definem formas de ser. Então, a rua, quem é que fazia, quem eram os trovadores medievais, o que eles faziam? Eles levavam as fofocas adiante e cada fofoca era cantada de uma outra forma. E aí eu fico pensando nessas fronteiras, como é importante ter um informal, que é para resgatar o lúdico e para se deparar com o inesperado, que poderia estar emergindo na sala de aula, porque nós temos muitos corpos que estão ali, cada um tem uma vivência. E a importância do deslocamento. Eu me lembro quando o pessoal foi lá para o Ponto de Cultura Biguá em plena pandemia, e como foi importante sair de Porto Alegre, pegar o barco, ouvir o som do Guaíba, ver os passos, sentir a natureza na casa de vocês, estar num outro espaço informal de aprendizagem para se colocar de forma diferente. Né? É um espaço de barro, né? É um espaço de bioconstrução lá. Posso participar um pouquinho? Pode falar. Eu sou do Chile, sou educador também. Eu faço práticas de educação com adolescentes fora das escolas, principalmente, você chama isso evasão escolar, sim, com eles. Perdão pelo portunhol, bem, mas... Mais fácil. Sim. Eu cá estou fazendo uma pesquisa. Eu sou pesquisador do Laboratório de Cronobiologia da psiquiatria da UFS. E eu quisiera dizer uma coisa, simplesmente, assim, se você lembra o origem da escola, sim? O origem da escola é a produção de situações onde você possa experimentar o tempo livre, né? É perfeito, esse é o primeiro. Né? Esse é o colégio, né? A escola, assim, onde você tem tempo livre. Pode experimentar outro ritmo da vida, né? E pode livrar de certas condenas, né? Uma coisa assim, certo? Depois, com o tempo, certo, a escola foi colocando muitos limites, né? Muitos marcadores de tempo, assim. Dizendo, você é uma criança, você tem esse ritmo. E depois todos tinham os mesmos ritmos, né? E, evidentemente, um dos ritmos que nós esquecemos foi o ritmo da terra, né? O ritmo dos pássaros, o ritmo das coisas que estão ao redor de nós, né? Então, muito interessante isso, não? Que uma prática não formal, de algum jeito, certo? Nos torna, de novo, uma sincronização com os ritmos da terra, né? Com os ritmos do claro-escuro, como os ritmos dos sonidos dos pássaros. Eu acho que temos que também não esquecer que as trajetórias dos pássaros mudam com a luminosidade das cidades, né? A poluição lumínica, a poluição da contaminação, a poluição do barulho, né? Então, nossos corpos estão muito expostos a cortes, rupturas, interrupções. E temos que esquecer isso. Eu acho que as práticas educativas fora das escolas são, de algum jeito, aquelas que podem voltar à sincronização dos corpos como os ritmos da gente, das diferenças, não? Então, simplesmente eu queria lembrar isso e agradecer. É muito interessante que o espaço da universidade faz possível coisas assim, sim? Então, muito obrigado. E que lindo o teu resgate. Tem um livro do Márcio que fala em defesa da escola pública gratuita, justamente ele vai e pega o tempo livre, né? Isso. Queria fazer um comentário, com licença. Pegando um link assim da Dulce, né? Eu acho que, né, para mim, os espaços informais eles são a possibilidade de tu ir além desse padrão que as escolas impõem, porque é a forma de conhecimento. E assim eu me lembro da primeira aula com a Dulce,
que ela veio falar do Moçambique, né? E eu fiquei em Moçambique, aí ela ensinou como é que era o passo, ela ensinou o tambor, não sei o que a gente fez. Mas eu só fui mesmo, caí a ficha quando a gente foi lá em Osório, na festa em Moçambique, que eu vi, que eu vivenciei, né? Com todo aquele povo lá. Da nossa cultura afro-gaúcha. E a nossa isso. Então, acho que é isso mesmo. Eu fiquei pensando no espaço informal, né? A escolarização como espaço formal, que certifica, que é obrigatório, que todo mundo tem que ir. E esses outros espaços que são lugares de diversão, de entretenimento, de fruição, né? E que a gente pode também aproveitar para aprender coisas, né? E aí, ouvindo vocês, eu fiquei me lembrando do trabalho da Isabela Moraes, que foi aluna da Bio, e ela fez um TCC. A gente sempre faz o Museu de Percurso do Negro, que é um museu a céu aberto em Porto Alegre, que cruza o caminho com os caminhos operários, né? Porque ali, por exemplo, na Praça da Alfândega tem a Pegada Africana, que é um dos monumentos, um dos marcadores ali, onde ficavam as quitandeiras, né? Que também tinham toda uma função assim de comunicação, né, entre as pessoas no período colonial. E daí, né, nesse museu de percurso, a gente terminava no Museu de Porto Alegre, no Museu Joaquim Felizardo, e tem uma visita guiada, algumas exposições permanentes e outras exposições que variam. E a Isabela Moraes pensou assim, mas esse jardim é maravilhoso, né? E é um jardim que a gente quase nunca vai, assim, né? E aí, bom, a gente foi ao jardim e a Isabela desenvolveu uma pesquisa para contar a história, então, da vegetação do museu, né? Então tem as senhoras, que são as árvores centenárias, e daí tem todo um desafio para as crianças, para os estudantes, ao visitar aquele lugar, de descobrir a história da vegetação, né? Então, o que será que plantou essas árvores centenárias? De onde elas vieram? Quais são nativas? Quais não são? E tem as que caíram do céu, que são as que ficam próximas ao muro e a outras árvores, e que provavelmente as sementes são frutíferas, né? E provavelmente as aves que foram responsáveis, né? Então, isso para dizer que eu acho que o informal também tem uma coisa de desafiar uma participação, além de estar lá no lugar, né, de viver com o corpo inteiro a experiência, porque vai deixar muito mais memória, né, vai cultivar muito mais memória, também de ser ativo. Nesse Museu do Percurso, a gente começou com um guia, que era o guia do ônibus da Carris, que levava todas as escolas públicas gratuitamente para visitar os territórios negros de Porto Alegre. Da Carris era uma empresa pública premiada, né? A gente está vendo aí a Carris. Não vamos falar. Eu acho que, para mim, o que mais caracteriza um ambiente não formal de educação é justamente isso. A interação que os estudantes, que as pessoas que estão justamente aprendendo nesse ambiente têm com tanto o ambiente como com a pessoa que vai conduzir elas nesse ambiente. Durante as minhas oficinas, por exemplo, eu sempre gosto de interagir muito com as pessoas que estão participando. Por exemplo, se a gente visse uma ave ali agora, naquela janela, eu não ia falar na hora, é um saber laranjeira. Eu ia começar a instigar essa pessoa a pensar por si própria e me dizer que ave é aquela. O que essa ave te lembra? Quais são as cores delas? Qual é o formato dela? Fazer com que a pessoa, por si só, consiga encontrar o caminho do pensamento, né? E consiga me descrever o mais próximo possível. Claro, talvez ela não diga saber laranjeira, mas ela pode dizer, de repente, é um pássaro laranja. Pássaro laranja já é um pouco próximo de saber laranjeira. Então eu começo a comentar, então eu digo, esse é o saber laranjeira, que tem esse nome justamente pelo peito, enfim. Mas além disso, o que sempre me agrega muito são as impressões que as pessoas me trazem durante as oficinas. Por exemplo, eu lembro que meses atrás teve uma oficina em que foi uma pequena garota, devia ter uns 6, talvez 7 anos, e ela ficava o tempo todo andando atrás de mim, super empolgada. E a cada passarinho que passava, ela me perguntava, tio, que pássaro é aquele? Bom, eu primeiro fiquei um pouco desesperado para ser chamado de tio, percebi que já não era mais mas chega lá, tia, te prepara. Mas o lado bom é que foi uma criança que me chamou de tio, né? Não foi uma pessoa mais alta por enquanto. Enfim. Mas ainda assim, o fato dela estar observando aquilo e ela estar escolhendo o que ela quer aprender, ela está escolhendo o que ela quer que eu fale sobre, eu acredito que essa seja justamente o maior fundamento, pelo menos para mim, do ambiente não formal de educação. Não é aquele ambiente que tu vai ficar sentado justamente olhando para um quadro, anotando o que tu tem que anotar porque tu tem que anotar para passar em uma prova.
Porque se tu não passar na prova, tu vai ser reprovado, tu vai ficar mais um ano nessa escola, vai ter que ficar mais um ano nessa sala, sem poder fazer as coisas que tu gosta, talvez. Mas o ambiente não formal não é isso. O ambiente não formal é justamente um local que tu escolhe, o local que te dá prazer, o local que tu vai e que tu escolhe o que tu quer aprender. Justamente tu tá escolhendo ir nesse lugar porque tu quer aprender essa gama de coisas, essa gama de informações que a pessoa ou que o ambiente vai te proporcionar. Então eu diria que, para mim, na minha visão, o ambiente não formal de educação está justamente muito associado a isso. A pessoa poder escolher justamente o que ela quer aprender e como ela quer aprender, né? Não é algo formal, não é algo obrigatório para ela. Aí eu acho que adorei quando falou pensar sobre o pensamento, que eu acho que é isso, tu perseguir o desejo de produzir sentido. E quando tu falou, Lúcia, por exemplo, no museu, eu conhecia o museu em vários shows. Então, para mim, quando eu ia lá aquelas exposições, elas nunca me interessaram, mas aquelas árvores, passar o dia inteiro ali, ou na produção, ou tocando ali naquele museu, é todo um espaço de resgate daquele espaço negro ali da cidade que se fazia presente. É tão bonito sempre que eles fizeram. E aí me lembrei de uma coisa assim, acho que o lugar não formal ele nos dá, que eu acho que essa parceria que a gente tem, é o inesperado, eu me encontrar com a minha interrogação e eu poder perseguir essa interrogação, porque essa interrogação é a ciência. Né? E ela é um casamento sempre. Né? Estava pensando muito nisso. Será que a gente não... Porque assim, o que me passa ouvindo vocês, né, e também de algumas experiências minhas, é que a gente está associando bastante o não formal ao inesperado. E se a gente pegar o inesperado e jogar na sala de aula? Também acho. Isso. É uma ótima ideia. E se eu fizer isso? Isso. Eu se a gente posso, deixar de uma certa colonizar maneira, aquela sala, transformar aquele meu espaço, que teoricamente é o formal, em algum momento informal. Tem uma experiência que foi feita aqui na faculdade. Eu comecei lá pelos 84, no movimento social e o teatro já foi. E aí ele convidou na aula dele assim, para a gente ir lá e interferir. Eles não estavam esperando a gente sentar na cadeira, sentar na classe dele, ir lá em cima, usar máscara, assim, umas coisas assim, de interferir na aula para ver os jornalistas assim, estudando ali, né, coisa assim. E foi uma experiência importante para nós, e acho que para eles deve ter sido também, né? Não tirei depois. Não, porque eu tive uma experiência muito interessante que eu estava resgatando, né? A gente tem um projeto no laboratório que a gente traz as crianças para dentro do laboratório aqui. Né? E aí a gente monta alguns experimentos, monta tudo dentro do laboratório, aí eles mexem nos microscópios, fazem um Huawei, os alunos da pós-graduação têm que se entender, os ICs também. E um dia, no momento desses, eu tinha que dar aula prática para os alunos da biologia, e era uma aula bem tranquila, não tinha nada de risco, era uma aula que tinha uns reagentes bem coloridos. E aí eu falei com os alunos que eu ia ter que juntar turmas, porque o professor da disciplina de bioquímica estaria ocupado, e eu ia juntar. E eu levei os alunos das escolas e criei grupos mistos dos alunos da faculdade com os alunos de escola. Foi uma coisa muito interessante, porque aí aquelas pessoas que estavam vendo os experimentos, mas eles tinham que explicar para as crianças naquela hora, aquela aula mudou completamente de rumo ali, né? E foi muito bacana, né? Assim, eu fiquei pensando no inesperado. Quando tu joga o inesperado, eles acharam que eu ia simplesmente juntar a turma aí dentro. Sim. E eles nunca imaginaram que eu ia enfiar um monte de criança para trabalhar com eles dentro do laboratório. Talvez Deve ter como batido provoca um desespero no início. Mas eu acho que tem depois uma que eu outra achei questão que além do você inesperado, sabe, Zé, que é a questão do coletivo. E muito desse espaço, quando tu vai falar assim, ó, nós estamos falando de um coletivo que é apagado, né? Na nossa música, por exemplo, são apagamentos muito importantes. Agora a gente está passando para ver a Taylor, né? O que aconteceu nessa produção, que acontece em milhões de produções iguais e que nunca aconteceu nenhuma catástrofe. Mas agora as catástrofes estão um pouco mais perto, né? E o que a gente pode, a partir disso, né, se dar conta desses coletivos que desejam esse de estar junto, né? No time de futebol, ou no show, ou no bar. E eu fico pensando nesses coletivos socialmente, como a gente, tão importante assim, essa nossa vida acadêmica, chegar mais perto, né, dessa memória operária, dessa memória que tu resgata, o resgate lúdico que tu vai falar, por essa coisa de estar ali
É que tem Indo que- atrás do aluno que vai te perguntar, ou da criança que está ali, né, chamando de tio, porque acha que tem uma outra experiência, que é diferente da dela, de reconhecer. Eu penso, às vezes, a questão formal assim, às vezes é muito estrutural, né? Mas essa estrutura que a gente tem, às vezes, ela nos desumaniza, assim, nos coloca em guetos, ela diz assim, tu não tem acesso, eu tenho acesso, quem é que tem? Coloca, né, as estruturas hierarquias. Reagir, né? E até o nosso corpo também, ele fica diferenciado dentro da nossa própria vida. A gente não tem essa experiência da vida, né, que é vivência, que é as coisas ter vários ritmos, ciclos, estações, né, e são várias maneiras de ser, e, né, a diversidade é isso, e a gente se aprender, da gente trocar, talvez no espaço formal, né, é onde possibilita, né, essa troca. Às vezes, né, vai ter um conflito, alguma coisa assim, porque é que às vezes a gente não está acostumado a lidar com o outro, né, com o diferente. Mas essa questão da acessibilidade, não só, também física, né, mas é que aí tá, se não conhece, não tem acesso, né, tu não sabe valorizar, não sabe a importância que pode ter na vida. Será que o espaço não formal ele quebra a estrutura de poder? Porque existe um Ele é tipo de poder em resistente, sala de né? aula. Ele é resistência, eu noto, assim, não sei, na nossa experiência sempre. Eu digo a estrutura, por exemplo, a estrutura de uma sala de aula ela tem uma determinada organização de poder, né? E ela tem, inclusive, mesmo dentro dos alunos, existem hierarquizações de poder, né? Existe aquele que acha que sabe tudo, que está mais perto do professor, o outro não sei o quê. Até as posições que os alunos ficam em sala de aula é muito hierárquico. Quem está mais tempo em sala de aula vê isso na mesma hora. A gente mapeia a sala de aula em 2 toques. 2 segundos. Né? Mas o espaço não formal, ele talvez quebre isso. Seja um desafio para o professor também, né? Porque aqui a gente está falando muito, que é muito legal para os alunos, que todo mundo deveria fazer, e que eu também acho. Mas ele demanda uma certa coragem. Um certo, eu estou afim, uma intimidade, né? também com esses Se espaços, jogar no escuro. intimidade. Como é que vocês pensam essa questão da coragem de fazer, de usar um espaço não formal para aprendizagem? Usar a metáfora das aves. Eu acho que as instituições têm muita andorinha solitária, assim, né? Dificuldade de fazer verão. Então, acho que para ter coragem a gente precisa de alguma parceria, né? Precisa apoio, precisa. Acho que é isso, assim. Eu acho que o suporte também da curiosidade, né? Até aquilo inesperado, você precisa suportar também a força do inesperado. E sustentar. E que é aquilo, sustentar, certo? Sustentar aquilo que o inesperado produz em você, né? Então, uma pergunta muito complexa, porque não é simplesmente um coletivo, porque os coletivos podem ser as histórias, as memórias do passado, né? Então, eu sinto que estou com muitos fantasmas, né? São muitos na história, né? Então, isso também pode ser um suporte, né? Mas também precisa coisas muito objetivas, precisa isso, né? Porque senão o calor é muito forte e tampouco pode suportar. Né? Posso trazer também uma questão? Eu acho que esse espaço não formal, ele toma várias formas. A caminhada na rua, ela toma forma do tamanho do grupo. E aí tem, às vezes, desafios maiores, porque Porto Alegre tem um clima que não é muito, né, muito acolhedor. Então, tu pode estar caminhando com um vento terrível, com frio, a iminência da chuva, um calor terrível. Então, tu depende de vários fatores. E tem uma coisa que é um elemento que é o seguinte. Num curso de extensão, né, em geral, são alunos e alunas que têm mais liberdade para acompanhar ou abandonar o curso. É diferente de uma sala de aula do ensino fundamental, né? O aluno muitas vezes não quer mais, é obrigado a estar ali. Então, às vezes demanda mais um esforço para tu atrair atenção. Porque é fácil, tu tá num grupo de 30 pessoas, às vezes, tô cansado, tá calor, vou ali tomar um sorvete, tchau, aula. Tem um esforço maior para cativar, para chamar o interesse, sabe? Então,
tem outra troca, inclusive quebras de hierarquia, né? Porque daqui a pouco a minha aluna está me ensinando sobre a história daquele grupo que viveu ali e eu não sabia. Então acho que ter o espaço informal, ele também permite, eu acho, que essa porosidade, sabe? A gente teve uma experiência agora ontem, né? Eu Quem sabe tu quer contar? Tá Eu me lembrei da rua, me lembrei do carnaval, né? Não por acaso tiraram o nosso carnaval da rua, do centro de Porto Alegre. Nosso carnaval foi jogado. Então a gente já tinha um carnaval diferente aqui em Porto Alegre, então ele foi jogado lá para Porto Seco, desconsiderado. E a gente estava justamente estudando, a gente fez alguns sambas, as crianças inventaram alguns sambas e a gente se deu conta quanto carioca a gente era para ajudar a fazer aquilo, fomos aprender o samba. E ontem a gente foi lá tocar numa escola municipal de educação infantil, aqui é a Jardim Salomônico, que a gente tem uma parceria de uns 8, 9 anos já, que é uma escola que tem um espaço físico muito interessante, abraça, te acolhe, né, te olha no olho. E aí a pessoa que ficou responsável por nós é uma conhecedora dos carnavais. Nós tínhamos estudado todo o livro do Zita sobre o carnaval em Porto Alegre. Estávamos assim com tudo na ponta da pesquisa científica. E ela chega assim, vocês sabem por que era só os homens que pegavam os estandartes, né? E nós, não, a gente não sabia. E aí ela começou a nos contar. E aquilo tomou um outro. Então a gente fez o show, apresentou, e depois eles fizeram um café, que era uma roda. E ela nos ensinou, inclusive vai vir conversar com a turma. Né? Então, assim, eu acho que o lugar do poder, assim, instituído é o que a gente, como professor, se sente capaz. Né? E eu acho que, assim, ó, na pedagogia vem da música. A música é uma disciplina muito disciplinar. Né? A gente tem que estudar bastante para conquistar. E um professor te diz, está horrível, tu vai para casa e estuda mais. E eu noto que em alguns outros centros, assim, a pedagogia, por exemplo, que é um grupo que eu escolhi, que eu gosto, é muito diferente, difícil a gente frustrar os alunos dentro do espaço físico da sala de aula. Então parece que frustrando fora fica um pouco mais fácil. Porque na música tu sai assim, chorando as escadas e volta lá na semana e toca de novo e volta daqui a 2 anos e toca de novo e vai estar tocando bem, né, Zé? Tu tem a experiência assim. Então eu acho que a gente tem uma experiência desse corpo ter que entender um gesto, né? Esse corpo tem que ouvir os sons e poder classificar que é um tempo e um espaço de muita produção de sentidos e de muito exercício, assim, e não dessa experiência de aventura, que eu acho que tomou um pouco de conta da pedagogia especialmente, assim, eu sinto um esvaziamento da complexidade da ciência, muitas vezes. Então, aí quando a gente encontra, né, aquela menina ali, e ela vem toda de turbante, ela vem toda arrumada para, né, o nosso espetáculo, eu sinto assim, ela sabe que o corpo dela é importante, ela já vai essa semana perguntar para umas vizinhas e semana que vem ela já vai se encontrar conosco. Então, esse desejo existe, né? Se sentem essa abertura e a continuidade. A gente tem um semestre com os alunos. Aí tem outros alunos, então eu vejo também essa continuidade. Ontem eu estava ali nos encontros, né, da Conferência Nacional de Cultura. E aí a gente estava na discussão, né, estava dentro contra as culturas populares. Por exemplo, aí teve lá um momento assim, um pescador lá, ele falou que aqui no Rio Grande do Sul, né, tinha vários pescadores. Hoje é uma coisa em extinção e cada vez porque tem o turismo, ataca, né, essas áreas, né, e também a universidade, né, que estava falando assim, que também a gente entrou na discussão dos mestres e mestras, né, que são pessoas que conhecem, têm um profundo conhecimento, desenvolveram até técnicas, não só na pesca aí, né, mas e às vezes passam pela oralidade, ou tipo, vai aqui aprendendo a montar uma rede, ou sei lá, alguma coisa, e a pessoa vai obtendo conhecimento, né, e não é passado de uma outra forma. Muitas vezes a universidade vai lá, capta, escreve a referência ali, engaveta, e assim, eles estão num processo de apagamento e de repente não existir mais, né? Porque agora o turismo
E aí também modifica o território, né? Isso é importante também falar, né? Que as coisas tem territórios, né? De saber que são um espaço não formal. E assim, ó, tem que também se respeitar, essas pessoas têm que se respeitar essa outra forma. Né? E eu acho que pode acontecer é que também a universidade junto, né? As duas coisas somam uma força poderosa, né? Assim, por exemplo, os povos indígenas, mas tem que ter um diálogo, uma escuta, né? Tem que ter uma escuta. Assim, E eu acho que a gente super valoriza o conhecimento acadêmico em prol de outras formas de conhecimento, né? E isso também as relações de poder que eu tinha comentado, assim, acho que na sala de aula, pensando na academia, na universidade, né? Muitas vezes, assim, o conhecimento, que é um conhecimento válido, é aquele que está produzindo dentro da universidade, ou mesmo nos espaços não formais que o pesquisador observa, se apropria do conhecimento e leva para a universidade, né? E, então, eu estava pensando no que vocês estavam falando e no que o Zé tinha comentado da coragem. Eu acho que para a gente ir para os espaços não formais, assim, verdadeiramente a gente tem que estar disposto a estar aberto para essa troca e abrir mão dessa posição que talvez a gente tivesse hierárquica dentro da sala de aula, de eu estou escolhendo o que eu vou passar, mesmo que eu converse com os alunos, o professor conduz a aula, conduz a disciplina, tem toda já o programa, a súmula da disciplina estabelecida, tu não tem muita abertura assim, para incorporar o que os alunos te trazem. Tu até pode ali discutir na aula, mas igual tu planejou aquilo ali. E quando tu vai para o espaço não formal, acho que tem muito disso de tu estar aberto para o que vai vir, essa troca que a gente falou, de tu valorizar o conhecimento do outro e te colocar no mesmo patamar do outro ali, que talvez tu esteja aprendendo até mais do que tu está ensinando, porque tu está vivendo junto com aquela pessoa um conhecimento que é tradicional, que é oral, que está passando. Então, acho que essa parte, assim, é a parte mais difícil e importante de ir para um espaço não formal. É tu realmente te abrir e te despir daquele papel de professor de sala de aula, né? Estar ali junto com as pessoas, aprendendo junto naquele espaço. Né? Eu acho muito interessante que, em diversos pontos de vista, diversas pessoas diferentes, com experiências diferentes, eu percebi que todos nós comentamos sobre algo em comum quando a gente fala de um ambiente não formal de educação, que é justamente aquilo que tu até comentou antes, sobre a variabilidade, sobre o indeterminado. Isso é algo muito presente na ciência, na biologia e também muito presente na educação. Como foi comentado antes até, em uma caminhada de rua, por exemplo, a forma como tu vai falar, a forma do que tu vai falar vai depender muito das pessoas que estão ali contigo, do grupo, do tamanho do grupo, das pessoas que compõem esse grupo. Isso vai ser muito determinado pelas pessoas que estão ali contigo, né? Como, por exemplo, tu tá ali caminhando com umas pessoas e aí a ideia é que tu vá lá para ensinar elas algo e quando tu vê, tu aprendeu algo com elas. E esse algo que tu vai aprender vai depender muito da pessoa. De repente tu vai aprender com um pescador a fazer uma rede. De repente tu vai aprender a fazer um pão. De repente tu vai aprender que naquele prédio ali antes aconteceu alguma coisa muito interessante que tu nem sabia. Então eu acho muito interessante essa pluralidade na troca de informações que tem em um ambiente não formal. E justamente como essa, de certa forma, quebra da posição de poder, né, que tem no ambiente não formal, pode nos favorecer muito, porque a ciência ela é muito formal, a ciência é muito quadrada, e muitas vezes isso acaba fazendo com que ela tenha muitas deficiências. Por exemplo, tu comentou agora até sobre algumas coisas sobre como a gente valoriza o conhecimento acadêmico e muitas vezes acaba ignorando o conhecimento geral. Isso é algo que me fez relembrar de uma palestra que eu assisti alguns anos atrás de um ictiólogo, né, um pesquisador de peixes, onde ele comentou que ele fez uma pesquisa que saiu no New York Times, uma pesquisa muito interessante e que foi inovadora para a ciência. Só que é uma pesquisa de um assunto que ele mesmo disse que se tu for em qualquer fazenda, em qualquer ambiente mais rural, todo mundo vai saber disso. E aí, como é que a ciência não sabe disso? No caso, é algo relacionado a aves e peixes. Porque muitas pessoas do ambiente mais rural sabem que quando tu tem um laguinho lá, um açude que foi criado, que não tem peixes originalmente, com o passar do tempo vão surgir peixes ali. E como é que eles surgiram? Foi mágica? Foi geração espontânea? Não. Foi porque as aves carregaram no pé. É uma frase que se escuta muito no interior, muito em ambientes rurais, em fazendas. E isso acontece de fato. Muitas aves, isso foi o que o estudo do Vinícius provou, né, esse meu amigo, que muitas aves acabam engolindo ovos de peixes, por exemplo,
Os peixes eles colocam muitos ovos, muitas ovas, então justamente eles podem se dar esse luxo de serem engolidos para sobreviver um a cada 500 e depois elas acabam defecando em um ambiente como um açude, como um lago, e daí esse peixe que estava antes em um lago passa para outro lago, o que é algo extremamente interessante e algo que já se sabia há muitas gerações, há muito tempo, mas que não estava formalizado na ciência, que estava talvez engavetado em outros estudos ou que não tinha sido ainda publicado. Então isso mostra como tem de fato lacunas na ciência. E quem sabe essas lacunas não sejam justamente ocasionadas porque a gente não dá voz, porque a gente não dá palco para essas pessoas que têm um conhecimento não tão formal, para essas pessoas que talvez não tenham um PhD, que talvez não tenham frequentado uma universidade, mas que passaram lá a vida inteira observando, estudando. Eu conheço muitos pesquisadores, tiveram muitos ornitólogos, por exemplo, vou trazer um pouco para a minha área, que não eram formados em biologia. Um grande ornitólogo, por exemplo, que foi pioneiro na ornitologia do Rio Grande do Sul, era um engenheiro. Ele era um engenheiro, não tinha formação em biologia. E ainda assim, ele foi praticamente a primeira pessoa a trazer a ciência da observação de aves, a ciência da ornitologia, para o Rio Grande do Sul de uma forma massiva, interativa com as pessoas e até de formar dados para a própria ciência. Antes não tinha dados sobre muitas coisas que ele trouxe. Então, acho interessante isso. Aí, falando isso, eu me lembro, eu tenho alunos que fazem música, mas já são músicos. Com certeza. Sim. Eles estão ensinando a tocar. Né? Eu Sabe? dava aula de canto, Aham. Marcelo tocava na noite desde os 5 anos, sim, Meus tocou a vida alunos- inteira e fazia aula de canto comigo, mas ele cantava muito mais do que eu na época, assim, E é de maravilhoso. prática. Maravilhoso. Tu vê, e justamente esse ambiente mais informal pode quebrar esse paradigma, porque vai estar uma pessoa do teu lado. Não vai ser um aluno que vai estar do teu lado, não vai ser um professor que vai estar do teu lado. Vai ser uma pessoa, um igual a ti, uma pessoa que tu vai conversar, que tu vai aprender, que nem a gente está fazendo agora. É uma conversa isso aqui. Quem estiver ouvindo, de repente está aprendendo com a gente, está sendo talvez um pouco egoísta, porque não está aqui falando com a gente também, nos trazendo informações. Não, brincadeira. Mas a gente está aqui numa conversa, agregando mais informações, mais conhecimentos, de vários pontos de vista uns para os outros. E eu acho que isso seja muito importante, justamente por aquele fator que a gente já comentou antes. O variável, o indeterminado, aquilo que a gente ainda não sabe, aquilo que varia dependendo do tipo da educação não formal que a gente está falando. Uma caminhada em um parque urbano para observar aves, uma caminhada pela cidade para contemplar monumentos históricos, uma aula de música, talvez com alunos que já tenham se inscrito previamente e tu saiba quem vão ser, talvez uma oficina como a minha em um parque urbano, onde eu não faço ideia de quem vai ir. Às vezes tem formulário de inscrição e aí eu tenho uma ideia de quantas pessoas vão, mas não de quem vai. Eu sei que vai o fulaninho, mas eu não sei o que o fulaninho faz. Não sei quem ele é, não sei nem que idade ele tem, não sei nem se ele é de Porto Alegre, se é de outra cidade. Então eu acho isso muito mágico na educação não formal. Essa possibilidade de vir qualquer coisa. E justamente essa possibilidade de vir qualquer coisa nos traz muita variedade, nos traz muita informação nova. E eu acho que isso eu percebi no começo, mas agora eu acho que fica mais claro para mim. A gente está falando de posições, no caso, nas áreas do conhecimento, muito diferentes e métodos diferentes. Da observação de pássaros, da história do cinema, biologia e cinema, música, teatro de rua, caminhadas vinculadas à história da classe trabalhadora, ou seja, é o universo. Alunos em situação de evasão escolar, tu também como uma teórica da própria educação, então é muita diversidade e mesmo assim a gente consegue convergir. Pô, isso que é fantástico, sabe? Conseguir construir pontes, um debate comum. E às vezes é isso que falta. Gente, eu tenho um papel terrível de dizer na hora. Eu odeio toda vez ficar para mim, tá? Mas assim, por mim eu continuaria conversando com vocês e ouvindo, eu fico empolgadíssimo. Eu já saí daqui com 1000 ideias, como se eu não tivesse outras coisas para fazer, já quero me jogar alucinadamente em tudo de novo. E assim, foi um prazer poder ouvir todos, né? Assim, é muito bacana poder ouvir, é muito instrutivo. Eu espero que as pessoas que ouçam essa gravação se sintam empolgadas e contagiadas pela energia de todos vocês a sair em busca dessa educação em espaços não formais, que alunos que ouçam isso, cobrem isso dos seus professores, que colegas professores pensem que eles podem fazer isso, né?
que assim é difícil, é um desafio, mas isso traz um crescimento pessoal para nos dois lados da equação. Então assim, muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo. Dizer para vocês que a revista está disponível para a hora que vocês quiserem trazer as experiências de vocês. Talvez a gente acabe procurando um ou outro de vocês de novo para aí conversas menores ou até para pegar experiências e ouvir relatos. A gente poderia ficar, né? Lógico que esse grupo aqui a gente poderia ter crescido, não. Existem muitos outros grupos na universidade, a gente estava certa, a gente não conhece esses grupos. Quando a gente começou a escolher e a fazer contato, eu fui descobrindo quantos e quantos grupos interessantes essa universidade tem que não se conversam, que não se unem, né? Infelizmente não se unem, porque a gente deveria fazer isso e construir uma coisa mais consistente, né? Levar esse trabalho. E eu acho que na hora que a gente conseguir fazer isso ficar mais consistente, outras pessoas vão se agregando e isso talvez se espalhe por dentro da universidade. Então, assim, mas realmente, muito obrigado. Boa noite para vocês. Adorei a ideia de vocês. A experiência de universidade mesmo. Isso é a universidade. Isso. E num espaço que não é tão formal, porque a gente está no redor Foi o departamento de bioquímica, só que esse espaço aqui foi Adorei o espaço informal, foi muito legal para os também. alunos poderem interagir, né? Aqui tem Eu uma gemi estante. público. A gente tem uma estante um para troca de livros, tem tudo aqui. E os alunos usam isso aqui na hora do almoço, né? Na hora durante os seus espaços. Tem uma TV para ver jogo, tem. E tudo isso aqui foi mobília coletada no descarte da universidade. Sim, legal. Parabéns. Parabéns para Parabéns vocês, pela iniciativa, adorei. obrigada. Ficaram tão quietinhos. Obrigada. Não, mas aí eu quero ter papel e Ai, ainda bem.